Olá, bom estarmos aqui. Bom, eu sou o pastor Ronaldo Viana, trabalho com história do cristianismo há mais ou menos 20 anos e com história de Israel há mais ou menos 10 anos. Especificamente história de Israel, com foco no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, alguns alunos me pediram para falar sobre esses conflitos, né? Bom, e então eu decidi fazer então um estudo, né? Produzir umas aulas, começando desde a origem, tá? Tanto é que o nosso título, né, o nosso trabalho é voltado, esse estudo, para a origem de Israel, da origem de Israel até aos conflitos na Palestina. Porque temos que explicar. Já que os alunos me pediram, é preciso explicar, tá? Para que as pessoas entendam o que está acontecendo, tá bom? Os conflitos atuais entre Israel e Hamas, tá bom? É isso. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor e vamos começar, certo? Bom, avisando também que nós teremos 3 aulas. Ficaria muito grande fazer apenas em uma aula, em um tempo. Então, nós vamos fazer em 3 aulas, o que também será, né, um conteúdo muito vasto, mas vou tentar ser o mais sucinto possível, tá bom? Também lembrando, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá? E, claro, coloque um gostei se gostar, e, claro, se gostar, pode compartilhar. Eu sou escritor também e tenho algumas obras. Por exemplo, eu tenho o livro História do Cristianismo no Ocidente. Tenho outro livro chamado Reforma Protestante, a Revolução, tá? Tenho livros, romances, etc. Tá? Só informando, é só procurar, e aí também tem os links também. Tá joia? Bom, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por estar aqui, dá-nos a tua graça, a tua bênção, a tua direção, nesses momentos que passaremos falando da história de Israel, da origem de Israel, e também sobre os conflitos atuais na Palestina. Nos ajude na abordagem, que sejamos verdadeiros, sinceros na exposição. Em nome de Cristo. Amém e amém. Bom, é isso aí. Vamos lá, então. Tá? Da origem de Israel até os conflitos na Palestina. Bom, a primeira imagem que eu coloco aqui é a imagem do Oriente Médio, tá? Que é essa área aqui toda, tá? É considerado o berço, né, das civilizações da história. E eu coloquei um resumozinho ali, né? O Oriente Médio é uma região composta por países e territórios da Ásia Ocidental, situado entre os continentes asiático, europeu e africano, como dá para perceber aqui, né? África, né? Europa e Ásia, né? Possui mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, essa área toda. E uma população que supera 385 milhões de habitantes. Apresenta climas áridos, semiáridos, terrenos planálticos e grandes reservas de petróleo, o que a torna alvo de disputas geopolíticas. Isso a gente tem visto, né? A região é conhecida pela grande concentração de conflitos e guerras, como os conflitos entre Israel e a Palestina. Isso aí é o nosso, né, o alvo hoje é chegarmos nisso, né? E guerra civil da Síria também, tá? Também isso faz parte do noticiário aí na mídia direto, tá bom?
Muito bem, então a história, e a gente pode dizer também que a história bíblica, que o contexto bíblico é isso aqui, tá? Oriente Médio. Aqui eu tenho a Mesopotâmia, aqui tem o Rio Jordão, eu tenho o Mar Vermelho, eu tenho o Rio Nilo, é isso aí, tá? Essa região, o Mar Mediterrâneo, tá? Regiões como, né, a chamada, chamada Ásia Menor e outras regiões, né, da Arábia e parte da África, tá bom? É isso aí. Bom, aqui eu tenho o Oriente Médio, só que aqui, né, com uma visão atual, né, geopolítica atual, então eu tenho aqui a Arábia Saudita, que está, de certa forma, envolvida nesse, nem que seja indiretamente, nesse conflito, né, entre os palestinos, no caso aí, especificamente o grupo Hamas, né, e Israel, né? Assim também como o Hezbollah, que a gente vai falar sobre isso, outro grupo também terrorista, tá? São grupos terroristas, a gente não tem que medir palavras, né? Tanto o Hamas quanto o Hezbollah, tá? E aqui eu tenho, né, o Iraque, aqui eu tenho o Irã, tá? Que é persa, né? E tenho as outras, como a Síria, e Jordânia, e aqui Israel e território chamado Palestina, tá bom? Egito e tal. Aqui eu tenho, né, depois nós iremos falar sobre isso também, sobre a origem, o surgimento dos muçulmanos, que isso tem tudo a ver com desdobramento geopolítico em todos os tempos, como agora, né, gente? Bom, é isso, tá? Só para a gente ter uma ideia geral. Bom, aqui, depois de mostrar o Oriente Médio, aquela coisa toda, geograficamente, né, eu tenho aqui, nessa região, que eu acabei de colocar dentro dessa região que eu acabei de colocar, nós temos essa parte aqui do mundo, né, que é a Mesopotâmia, como eu coloquei. E aí nós começamos a história de Abraão, tá? E aí a gente vai para as Escrituras, e a partir ali do capítulo 12 de Gênesis, nós temos o desenvolvimento da história de Abraão. Bom, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, tá? Claro, Deus fala com Abraão, como a Bíblia assim diz, né? Em Ur dos Caldeus, na região ali do rio ali, Eufrates, né? Nessa região aqui, ali no contexto da Mesopotâmia, que significa entre rios, né? Nesse contexto fala em Ur dos Caldeus Abraão, então, se identifica, se relaciona ou começa a relacionar com Deus. E ele sai dessa região de Ur dos Caldeus, tá? E se dirige, né, na verdade, a intenção é ir a Canaã, mas eles ficam, né, em Harã por um tempo, anos, tá? Depois que o pai de Abraão, a Bíblia diz isso com clareza, morre, Abraão então vai para Canaã, onde de fato era o objetivo de Deus para com ele, né? Eu não vou pegar aqui, eu não vou ficar lendo os textos bíblicos aqui, porque se eu fizer isso aí que vai demorar muito mais, mas eu acredito que as pessoas que estão ouvindo conhecem a história, né, basicamente, né? Então, ele sai de Harã, então ele vai para Canaã. Quando ele chega em Canaã, algumas pessoas dizem que ele encontra Canaã deserta, né? A região de Canaã, a chamada região de Canaã, né? Deserta. Bom, não é bem assim. Há grupos ali, tá? Há grupos ali.
há grupos que estão por ali, como Abraão estava por ali, né? Inclusive, nesse contexto, nós temos já os filisteus ali. Tá? Historicamente, eu vou explicar sobre isso daqui a pouco, nós temos os filisteus ali e outros povos ali. E nós vamos perceber isso, claro, obviamente, isso aí, Abraão, o nascimento dele é datado por alguns historiadores de 2166. Tá? Então, nesse contexto, já tem alguns povos ali. Tá? E como a Bíblia registra, tá? E eu volto a dizer, inclusive os filisteus, e há um relacionamento ali com esses filisteus. E os textos bíblicos que eu vou mostrar falam claramente sobre isso. Tá? Bom, Abraão, então, chega aqui, nessa região mais central, e ele vai, né, ele vai descendo, vai para o sul, depois ele vai para a região do Egito, né, como dava para perceber aqui, depois ele volta na região sul, fica no sul Gerar, e é por aqui, ele fica nessa parte aqui, tá? Nessa parte onde seria futuramente Judá ali, a tribo de Judá, futuramente, lá, anos depois. Né? É isso aí. Tá? Então, é isso que nós temos. E Abraão, ele é colocado, ele é considerado o fundador de Israel. Tá? O fundador de Israel. Certinho? Tá? Depois, aqui nessa região, nós teremos Abraão, como nós já falamos, aí vem Isaac, tá? E também vem Ismael. A origem dos árabes também, isso eu irei mostrar daqui a pouco. E aí vem a origem dos árabes, tá? De Ismael. E nós temos Isaac, que aí sim, gradativamente, o texto bíblico irá mostrar essa genealogia construída. E a ideia, óbvio, que é a chegada do Messias, né? Abraão, Isaac, e aí vem Jacó. Jacó tem 12 filhos, tá? Como nós sabemos, que serão as 12 tribos, tá? E a gente vai mostrar algumas coisas aqui nessa direção, tá? Certo? Deu para entender? Então, por volta do ano 2100, tá? Abraão chega nessa terra, nesse território, né, de Canaã, tá? Entendendo que aquela ali, Deus falou várias vezes com ele da terra prometida, que ele tinha dado essa terra para Abraão. Certo? Isso tem que ficar bem claro para a gente entender o progresso, né, lá na frente e entendermos os dias atuais. Tá bom? Fechado? Isso aí. Isso em 2000, mais ou menos em 2100. Tá? Antes de Cristo. Tá bom? Bom, certinho? É isso. A gente não vai aqui, eu acho que é só uma questão básica para a gente entender e construindo entender a história, tá? Bom, aqui eu bolei, através de pesquisa, bolei esse gráfico aqui, né? Gráfico. E o que eu coloquei aqui? Eu coloquei em vermelho, midianitas e ismaelitas. Esses dois grupos, tá? Os dois grupos. Muitas vezes eles são citados juntos na Bíblia. Tá? Então, Abraão, no caso de Quetura, vem os midianitas. E de Agar, tá? Quetura também era outra esposa de Abraão. Tá? E Agar vem os ismaelitas, de Ismael. Tá?
aqui, ó, ismaelitas de Ismael, tá? E os midianitas de Midian, também filhos de Quetura, que são os mais conhecidos. Bom, ali está basicamente a origem dos povos árabes, tá? Sim, de Abraão. É isso mesmo, de Abraão, os povos árabes. Tem outros aqui que não é questão entrarmos nisso aqui agora, né? Porque é uma coisa mais ampla. Isso aqui eu dou no meu, é um gráfico que eu uso no curso História de Israel. Então, não é questão entrarmos aqui, é só para explicar a origem aqui dos árabes, tá? Ismaelitas, midianitas, tá? Claro que o destaque maior, que historicamente, e até eles dizem, né, os árabes, fica para Ismael, tá? Mas a gente tem todos esses filhos de Abraão que vão viver na região da Arábia,